O milagre que libertou Alessandro, quando a fé venceu o impossível. Alessandro tinha 32 anos, era pai de 2 filhos pequenos e trabalhava como motorista de aplicativo em São Paulo. A vida não tinha sido fácil. Depois de perder o emprego fixo na crise de 2020, ele passou a depender das corridas para sustentar a família. Mas o pior não era a instabilidade financeira, era o desespero que o consumia por dentro. Há 3 anos, Alessandro desenvolveu uma doença rara e debilitante, uma alergia extrema a quase todos os tipos de alimento. Qualquer coisa que comesse, mesmo arroz ou frango cozido, causava-lhe dores insuportáveis, inchaço, vômitos e até dificuldade para respirar. Médicos de 3 hospitais diferentes haviam desistido do caso. É psicológico, disseram. Não há cura. Ele emagreceu 20 quilos, vivia à base de soro e remédios, e a cada refeição era uma roleta russa. A esposa, Ana, chorava todas as noites, vendo o marido se consumir. Até quando, Deus? Ela perguntava, esgotada. Foi numa tarde de quarta-feira, depois de mais uma crise que o levou ao pronto-socorro, que Alessandro ouviu um anúncio no rádio: Você está doente? Quebrado? Sem esperança? Venha à Igreja Universal mais próxima. Deus tem um milagre para você. Ele já tinha passado por outras igrejas, mas algo naquela voz o tocou. Talvez fosse a última cartada. Com as últimas forças, pediu a Ana que o levasse até o templo na Zona Leste. Ela, embora cética, não teve coragem de recusar. Ao entrar, Alessandro sentiu algo diferente. Não era só o calor humano dos obreiros que o receberam com um sorriso, nem o cheiro de café que vinha da sala dos visitantes. Era uma presença. Uma paz que ele não sentia há anos. O pastor, um homem de voz firme e olhos brilhantes, o chamou pelo nome antes mesmo que lhe se apresentasse. Deus já me mostrou seu caso, meu filho. Você não veio aqui por acaso. Alessandro engoliu em seco. Como aquele homem sabia? Naquela noite, houve uma corrente de libertação. O pastor explicou que muitas doenças têm raiz espiritual, amarrações, maldições familiares, espíritos de rejeição que atacam o corpo. Alessandro nunca tinha ouvido falar disso, mas quando o pastor começou a orar, impondo as mãos sobre sua cabeça e ungindo com óleo, algo dentro dele pareceu estalar. Ele sentiu um calor subir pelas pernas, como se uma corrente elétrica o percorresse. As lágrimas vieram sem aviso. Saia, espírito de morte. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição, gritava o pastor, enquanto a congregação respondia em uníssono, Amém. É assim, Senhor. Alessandro caiu de joelhos, tremendo. Era como se uma mão invisível puxasse para cima, mesmo que seu corpo estivesse fraco. Nos dias seguintes, Alessandro voltou todas as noites. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde o fogo simbólico queimava tudo que não vinha de Deus. O pastor ensinou que a fé sem obras é morta, era preciso semear para colher. Mesmo com pouco dinheiro, Alessandro e Ana decidiram dar o dízimo fielmente e fazer uma oferta especial na campanha dos 70 anos de Israel, confiante de que Deus honoraria sua obediência. Se Deus é dono do ouro e da prata, Ele não vai nos deixar na mão, Ana disse, segurando a mão do marido. O milagre não veio de imediato. Houve noites de dúvida, quando Alessandro ainda sentia dor ao tentar comer. Mas o pastor foi claro, a batalha é travada na persistência. O inimigo quer que você desista antes da vitória. Então, eles continuaram. Nas vigílias de sexta-feira, enquanto a congregação orava em línguas estranhas, Alessandro sentia forças novas. Num domingo, durante o culto da Santa Ceia, quando o pastor quebrou o pão e disse, Este é o corpo de Cristo, que sara todas as suas enfermidades, algo mudou. Alessandro sentiu uma voz no coração, come. Confia em mim. Naquela tarde, em casa, ele olhou para o prato de comida que Ana preparou: arroz, feijão e um bife simples. Respirou fundo e, pela primeira vez em anos, comeu sem medo. Nada aconteceu. Nenhuma dor. Nenhum inchaço. Só uma paz profunda. Ele comeu tudo. E chorou como um menino. Na terça-feira seguinte, Alessandro estava no altar, dando seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus o libertou. Eu vim aqui morrendo, mas Jesus me deu vida nova. Não foi medicina, não foi sorte, foi a fé nesta igreja, nestes pastores que oram com unção, nesta corrente que não desiste.
A congregação explodiu em glórias. Muitos choravam. Uma mulher na plateia gritou: "Eu também tenho essa doença. Ore por mim, irmão." E ali mesmo, o pastor estendeu as mãos sobre ela, declarando: "O que Deus fez por Alessandro, Ele fará por você." Hoje, Alessandro não só come normalmente como recuperou o peso e a saúde. Voltou a trabalhar, e agora, além das corridas, ajuda na igreja como obreiro voluntário. Ana, que antes duvidava, hoje é uma das que mais testemunham do poder de Deus. Aprendi que a fé não é só acreditar, é agir. É vir à igreja mesmo quando dói. É dar quando parece que não tem. É confiar quando tudo diz que não tem jeito, diz Alessandro, com os olhos brilhando. Deus não falha. E nesta igreja, ele mostra isso todos os dias. Para quem lê esta história e está passando por uma batalha, Alessandro deixa uma mensagem: não desista antes do milagre. A sua vitória pode estar na próxima oração, na próxima corrente, no próximo culto. Deus está te esperando. Basta você dar o primeiro passo. A vida de Alessandro e Ana mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Aquele homem que antes mal conseguia sair de casa agora corria pelas ruas da cidade com um sorriso no rosto, cumprimentando a todos. As pessoas perguntavam: "O que aconteceu com você?" E ele, sem vergonha, respondia: "Foi Deus. Foi a igreja." Um dia, enquanto ajudava na organização de um culto, Alessandro conheceu o irmão Carlos, um homem de uns 50 anos que chegará à igreja arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor. Ele sofria de uma doença degenerativa nas pernas que os médicos disseram não ter cura. "Já tomei remédio de todo tipo, fiz fisioterapia, até cirurgia, mas só piora", confessou, com a voz embargada. "Vim aqui porque não tenho mais para onde ir." Alessandro não hesitou. Pegou a mão do irmão Carlos e disse: "Eu também achei que não tinha jeito. Mas aqui, Deus faz o impossível. Vamos orar?" Eles se ajoelharam ali mesmo, no meio do salão, e Alessandro começou a clamar: "Senhor, o Senhor me curou, e eu sei que pode curar o irmão Carlos também. Não há doença que resista ao teu poder." Os obreiros se aproximaram, impuseram as mãos sobre Carlos e começaram a orar em uníssono. De repente, uma paz tão grande encheu o lugar que até os que estavam de fora pararam para observar. Carlos sentiu algo quente percorrer suas pernas, como se uma corrente elétrica o revitalizasse. Quando tentou se levantar, as lágrimas escorreram: "Estou sentindo força nas pernas." É como se algo tivesse desbloqueado. Nos dias seguintes, Carlos voltou a andar sem muletas. Os médicos, surpresos, pediram novos exames, mas ele só ria: "Não precisa exame, doutor. Deus já me examinou e me aprovou." Hoje, ele corre ao lado de Alessandro nas manhãs de sábado, antes do culto, e os dois se tornaram inseparáveis na obra do Senhor. Mas a história não parou por aí. Um domingo, durante o culto de jovens, uma moça chamada Mariana, que sofria de depressão profunda há anos, levantou a mão tremendo e pediu oração. "Não aguento mais, irmãos. Parece que uma nuvem escura me segue por todo lado", chorou. Ana, que agora servia no departamento de senhoras, foi até ela e abraçou-a forte. "Eu também já me senti assim, filha. Mas Jesus é a luz que dissolve qualquer escuridão. Vamos buscar a Ele?" Elas se ajoelharam juntas, e a igreja inteira começou a interceder. De repente, Mariana sentiu como se um peso imenso fosse tirado de seus ombros. Ela começou a rir no meio das lágrimas: "Sinto uma alegria que não sinto há anos. É como se alguém tivesse ligado a luz dentro de mim." Naquela noite, ela dormiu em paz pela primeira vez em meses. Hoje, Mariana lidera um grupo de apoio na igreja para pessoas que lutam contra a ansiedade e a depressão, mostrando que a vitória é possível. Cada história como essa se multiplicava na congregação. Quem entrava ali com dor saía com esperança. Quem chegava quebrado ia embora restaurado. A igreja não era apenas um lugar de cultos, era um hospital de almas, um refúgio onde Deus operava milagres todos os dias. Alessandro, agora como obreiro, costumava dizer aos novos visitantes: "Quando você menos espera, Deus usa esta igreja para mudar sua vida." Não é religião, é relacionamento. Não é teoria, é experiência. Eu era um homem marcado para morrer, e hoje estou aqui, vivo, forte e cheio de propósito.
se Deus fez por mim, Ele fará por você também. E assim, a cada culto, a cada corrente de oração, mais vidas eram transformadas. Porque onde há fé, Deus age. E naquela congregação, a fé nunca faltava. Numa tarde quente de sábado, enquanto os irmãos se preparavam para mais um culto de doutrina, chegou à porta da igreja uma jovem chamada Marisa. Ela vinha com os olhos inchados de tanto chorar, as mãos trêmulas e um olhar que parecia ter perdido toda a luz. Trazia consigo uma carta amassada, que apertava contra o peito como se fosse sua última esperança. Marisa tinha 28 anos e uma filha de 5, a pequena Sofia. Há 3 meses, o marido dela, Rodrigo, tinha saído para trabalhar e nunca mais voltado. A polícia encontrou seu corpo numa valeta, vítima de uma emboscada. Os bandidos levaram tudo, o carro, o pouco dinheiro que ele tinha no bolso e, pior que tudo, a paz daquela família. Desde então, Marisa vivia entre 4 paredes, assombrada pela dor e pelas contas que não paravam de chegar. A carta que trazia era a ordem de despejo. Em uma semana, ela e Sofia estariam na rua. Ela entrou na igreja quase arrastando os pés, como se cada passo pesasse uma tonelada. Foi recebida por irmã Clara, uma das diaconisas, que logo percebeu aquele sofrimento mudo. Sem perguntar muito, Clara abraçou forte e sussurrou: "Filha, você chegou no lugar certo. Aqui, Deus ainda faz o impossível." Marisa sentou-se nos últimos bancos, com Sofia no colo. A menina, que até então só tinha visto a mãe chorar, olhou ao redor com curiosidade. As vozes dos irmãos cantando, as mãos levantadas, o som dos instrumentos, tudo aquilo era novo para ela. Mas foi quando o pastor começou a pregar sobre a providência de Deus que algo dentro de Marisa começou a se mexer. Ele falou de um Deus que não abandona os órfãos nem as viúvas, que ouve o clamor dos aflitos. E, de repente, as palavras pareciam dirigidas só para ela. No final do culto, o pastor fez um chamado: "Se tem alguém aqui que está no fundo do poço, que não vê saída, levante a mão que vamos orar por você." Marisa hesitou. Sua mão tremia, mas, com lágrimas escorrendo, ela levantou. Imediatamente, irmãos e irmãs se aproximaram, colocaram as mãos sobre ela e começaram a clamar a Deus. Alguns oravam em voz alta, outros choravam junto. Sofia, sem entender bem o que acontecia, apenas abraçou a mãe com força. Naquela noite, Marisa não sentiu só o calor das mãos que a sustentavam, sentiu algo maior. Uma paz que ela não conhecia há meses invadiu seu coração. Era como se uma voz sussurrasse: "Confie em mim." No domingo seguinte, Marisa voltou à igreja. Dessa vez, não só para buscar consolo, mas para agradecer. Durante a semana, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Uma tia distante, com quem ela mal falava, ligou oferecendo ajuda. O dono da casa, que nunca tinha dado trégua, apareceu com um papel rasgado: "Esquece esse despejo. Você pode ficar." E, no sábado, uma irmã da igreja arrumou um emprego para ela numa padaria, com horário flexível para cuidar de Sofia. Mas o maior milagre não foi só nas circunstâncias, foi dentro dela. Marisa, que antes só enxergava escuridão, começou a sorrir de novo. Sofia, que tinha medo até de brincar sozinha, agora corria pelos corredores da igreja, rodeada de crianças que a tratavam como família. E, numa tarde, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras após o culto, Marisa olhou para o altar e entendeu: Deus não tinha tirado sua dor, mas tinha transformado ela em algo novo. Não era mais uma viúva abandonada, era uma filha de Deus, com um futuro pela frente. Hoje, Marisa é uma das irmãs mais ativas da congregação. Ela lidera um grupo de apoio a mulheres em situação de luto e sempre repete a mesma frase para quem chega desesperado: "Se Deus pode tirar uma mulher do fundo do poço e colocar seus pés numa rocha firme, Ele pode fazer o mesmo por você. Basta entrar por essas portas com fé." E assim, a cada semana, a igreja continuava sendo um farol. Porque milagres não são coisas do passado, são a marca de um Deus que ainda hoje estende a mão, cura, restaura e escreve histórias novas. Basta acreditar. Naquela mesma semana, enquanto Marisa organizava as cadeiras, uma jovem chamada Ana entrou pela primeira vez na igreja. Ela vinha de longe, com os olhos inchados de chorar e as mãos trêmulas. Havia perdido o emprego, o marido a abandonara com 2 crianças pequenas, e a sensação de que não tinha mais forças a acompanhava como uma sombra. Foi então que Marisa a viu.
Não precisou de muitas palavras, apenas um abraço apertado e um convite: venha sentar aqui, minha filha. Deus tem algo para você hoje. Ana sentou-se nos bancos da frente, com as lágrimas escorrendo sem controle. O culto começou, e quando o pastor falou sobre a providência de Deus, foi como se cada palavra fosse dirigida só a ela. Mas o momento que mudou tudo veio durante a oração final. O pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse. Ana hesitou. Já tinha pedido ajuda a Deus antes e nada acontecerá. Mas algo dentro dela a fez se levantar, mesmo com as pernas trêmulas. E então, enquanto os irmãos oravam por ela, uma paz estranha encheu seu coração. Não era a solução dos problemas, mas a certeza de que não estava sozinha. Nos dias seguintes, coisas começaram a acontecer. Uma irmã da igreja, dona de uma pequena padaria, ofereceu a Ana um trabalho temporário. Outra família se prontificou a ajudar com as crianças enquanto ela se reorganizava. E, no domingo seguinte, Ana voltou à igreja, desta vez, não com desespero, mas com um brilho nos olhos. Eu não sei como explicar, ela disse a Marisa, mas sinto que Deus está me guiando. Como se ele estivesse dizendo: eu estou aqui. Marisa sorriu, lembrando-se de como também havia se sentido assim um dia. Isso é só o começo, minha filha. Deus não nos tira das lutas, mas nos dá força para vencê-las. E aqui, nesta igreja, você vai ver milagres que nem imagina. E assim, mais uma história de restauração começou a ser escrita. Porque na CCB, não é só uma igreja, é um lugar onde Deus ainda opera, onde vidas são transformadas e onde o impossível se torna possível para quem crê. Ana não sabia, mas aquele domingo marcaria o início de uma mudança que nem mesmo em seus sonhos mais ousados ela imaginaria. Nos dias seguintes, enquanto trabalhava no emprego temporário, uma vaga como auxiliar de limpeza em uma pequena empresa, ela percebeu algo diferente. Não era só o salário no final do mês, mas a paz que agora habitava seu coração. As noites de choro haviam dado lugar a orações sussurradas antes de dormir, e as crianças, mesmo sem entender tudo, sentiam que algo bom estava acontecendo. Foi então que, numa tarde de quarta-feira, enquanto Ana arrumava a sala para a reunião de jovens que aconteceria na casa de uma irmã da igreja, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz que ela não reconheceu imediatamente. Ana? É a irmã Clara, da CCB. Você se lembra de mim? Eu sou a secretária do pastor. Ana segurou o fôlego. O que será que ela queria? Claro, irmã. Como posso ajudar? Ana, o pastor recebeu uma ligação hoje de um irmão que tem uma padaria aqui no bairro. Ele está precisando de uma pessoa responsável para trabalhar no caixa. Quando soube da sua situação, pediu para eu entrar em contato. O salário é melhor do que o do seu trabalho atual, e as crianças podem ficar na escolinha da igreja enquanto você trabalha. O que você acha? Ana sentiu as pernas tremularem. Era tudo que ela havia pedido a Deus em suas orações noturnas, um trabalho estável, perto de casa, que lhe permitisse cuidar dos filhos. Mas como aquele homem havia sabido dela? Como tudo estava se encaixando tão rápido? Eu aceito, irmã. Deus é tão bom. Foi tudo o que conseguiu dizer, enquanto lágrimas de gratidão escorriam pelo seu rosto. No domingo seguinte, Ana subiu ao púlpito pela primeira vez. Não para pregar, mas para dar um testemunho. Com voz trêmula, mas firme, ela contou como havia chegado à igreja quebrada, sem esperança, e como, em poucas semanas, Deus havia mudado sua história. Eu pensava que estava sozinha, que ninguém se importava. Mas Deus usou essa igreja, usou vocês, para me mostrar que Ele nunca me abandonou. Hoje tenho um trabalho, minhas crianças estão felizes, e o mais importante, eu encontrei Jesus de verdade. O templo explodiu em aplausos e glórias a Deus. Muitas irmãs choravam, lembrando de suas próprias lutas, enquanto os irmãos acenavam com a cabeça, reconhecendo mais um milagre entre tantos que já haviam visto ali. Mas Deus não havia terminado. Na semana seguinte, enquanto Ana organizava as prateleiras da padaria, um homem entrou com um menino pelo braço. O garoto, de uns 10 anos, tinha os olhos baixos e uma expressão de medo. O homem, visivelmente nervoso, aproximou-se do caixa. Moça, você por acaso conhece um lugar chamado CCB? Ficou sabendo que lá eles ajudam pessoas, sua voz falhou. Eu sou o pai desse menino.
A mãe dele, ela nos deixou semana passada. Não sei mais o que fazer. Ana sentiu o coração apertar. Ela conhecia aquela dor, aquele desespero. Sem hesitar, ela deixou o balcão, ajoelhou-se na frente do menino e segurou suas mãos. Eu sei como é perder quem a gente ama. Mas eu também sei que tem um lugar onde você vai encontrar ajuda. Não só comida ou roupa, mas pessoas que vão amar você e seu filho como família. Vamos juntos? Hoje mesmo tem um culto. Eu apresento vocês ao pastor. O homem, com lágrimas nos olhos, assentiu. E assim, como um rio que transborda, a bênção que Ana havia recebido começou a alcançar outros. Porque na CCB, os milagres não são só para quem chega, são para quem se dispõe a ser usado por Deus. E Ana, que um dia entrou ali como uma mulher destruída, agora se tornava um instrumento nas mãos do Senhor para restaurar outras vidas. E a história continua. Porque onde há fé, Deus age. E na CCB, a fé nunca falta. O milagre que não termina. Naquela noite, no culto, o menino de mãos pequenas apertou a de Ana enquanto o pastor orava. Não foram palavras bonitas que mudaram tudo, mas a presença de Deus tangível, como um abraço que aquece a alma. Quando o homem, agora com o nome de João, levantou as mãos pela primeira vez em adoração, algo se quebrou dentro dele, o peso da solidão, a vergonha de pedir ajuda. E quando a congregação o rodeou em oração, ele soube, sem sombra de dúvida, que não estava mais sozinho. Dias depois, João conseguiu um trabalho na padaria de um irmão da igreja. Sua filha, Maria, ganhou um quarto cheio de bonecas doadas e um lugar na escolinha bíblica, onde aprendeu que Deus era um pai que não abandonava. Ana, por sua vez, viu seu próprio coração se expandir. A dor da perda não havia sumido, mas agora carregava um propósito: ser ponte para outros encontrarem a luz que um dia a salvou. Reflexão. A vida é feita de ciclos, dor que se transforma em compaixão, solidão que vira comunidade, lágrimas que regam sementes de esperança. O milagre não foi só a comida no prato ou o teto sobre suas cabeças, foi a restauração de almas. Porque Deus não nos tira das tempestades, Ele entra no barco conosco e nos ensina a remar juntos. Lição: nunca subestime o poder de uma mão estendida. Às vezes, o maior milagre não é o que recebemos, mas o que nos tornamos ao deixarmos Deus nos usar. Ana entrou na CCB quebrada, saiu como um farol. João chegou esgotado, partiu renovado. E Maria, que nem sabia orar, aprendeu que Deus ouve até o silêncio das crianças. Porque na casa do Pai, ninguém é estranho. Todos são filhos. E a fé? A fé é a assinatura de Deus nas histórias que Ele ainda está escrevendo. E a história continua.